Há um fenômeno significativo se desenrolando em nosso mundo, e é essencial que não nos deixemos enganar pelo que estamos testemunhando. O que está acontecendo é de natureza profética, sendo um alerta claro contido nas Escrituras, que nos indica que realmente estamos vivendo os últimos dias. Um estudo recente do Pew Research Center revelou que 8 em cada 10 americanos acreditam que a religião está perdendo influência na vida pública. Essa percepção de que o papel da religião na sociedade americana está em declínio é mais alta do que nunca. A pesquisa mostra que a maioria dos adultos, cerca de 49%, considera esse fenômeno como algo negativo, destacando uma preocupação com a frieza e a insensibilidade que estão se espalhando nas relações das pessoas com Deus. Além disso, uma estatística intrigante da pesquisa aponta que aproximadamente metade dos americanos, 49%, acredita que a Bíblia deveria ter uma influência significativa nas leis dos Estados Unidos. Em contrapartida, um pouco mais da metade, 51%, afirma que a Bíblia não deveria ter praticamente nenhuma influência. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Essa divisão de 50-50 revela uma profunda polarização na sociedade, com uma parte desejando uma nação que se governe de acordo com os ensinamentos bíblicos, enquanto a outra prefere se afastar completamente desses princípios. Caro ouvinte, existe um perigo constante de apostasia que paira sobre todos nós. Imaginem um trem chamado cristianismo, que está a caminho de um destino glorioso, o céu. Ao longo dessa jornada, os passageiros podem avistar o mundo ao seu redor, repleto de brilho, glamour e riquezas. À medida que o trem se aproxima de seu destino, surge um homem em todas as paradas, o Anticristo. Ele tenta atrair todos no trem, convocando-os a descer e desfrutar da vida, prometendo paz e diversão. Esse convite sedutor parece inofensivo, mas é uma armadilha. Com a proximidade do retorno de Jesus Cristo, veremos cada vez mais pessoas que por muitos anos viajaram nesse trem chamado cristianismo, abandonando suas crenças e se rebelando contra a fé. Não é difícil encontrar pastores que começaram bem, mas que acabaram caindo e nunca se recuperaram. É importante ressaltar que isso não é um julgamento, pois todos nós enfrentamos quedas em nossa caminhada espiritual. Contudo, precisamos estar atentos ao que as Escrituras nos ensinam, pois há uma diferença clara entre cair em pecado e viver uma vida dupla, onde a hipocrisia e a deslealdade a Deus se tornam predominantes. O mundo está em constante transformação, e para aqueles que estudam a profecia bíblica, os sinais estão se alinhando de maneira alarmante. A questão que se coloca é: como chegará ao fim? O que esperar desse desfecho? Poderíamos enfrentar uma catástrofe resultante de uma guerra nuclear em larga escala ou um vírus mortal que exterminará bilhões. O fim poderia ainda ser precipitado pelo impacto de um asteroide gigante vindo do espaço e colidindo com a Terra. Esses cenários, embora pareçam distantes, são cada vez mais discutidos e especulados, refletindo a gravidade da situação atual. É essencial estarmos preparados e alertas, mantendo nossa fé e firmeza em Deus enquanto enfrentamos esses tempos desafiadores. Essas teorias têm sido amplamente debatidas por estudiosos, historiadores e cientistas, e uma profecia intrigante que merece nossa atenção é a do absinto
conforme descrita no livro de Apocalipse. Esta profecia bíblica prenuncia um evento cataclísmico que causará uma devastação imensa sobre a terra e seus habitantes. As imagens evocadas por essa profecia são verdadeiramente assustadoras e apocalípticas. De acordo com o relato, uma estrela que cai do céu, referida em algumas traduções da Bíblia como uma montanha, brilha intensamente. Quando essa estrela aparece nos céus, ela anuncia o início de um período de grande tribulação. Sua descida à Terra marca o começo de uma sequência angustiante de eventos que afetarão nosso planeta. Ao impactar o solo, essa estrela libera um efeito tóxico sobre a Terra, contaminando as águas que sustentam a vida e tornando-as amargas. 1/3 das águas do planeta se tornará intragável, o que significa que a água, além de ter um sabor amargo, será venenosa. Imagine a catástrofe se 1/3 da população mundial não tivesse acesso à água potável. Isso certamente resultaria em um caos sem precedentes. A devastação de rios, lagos e oceanos afetará milhões de vidas. E corpos d'água que antes eram claros e límpidos se transformarão em poças turvas de desespero. Contudo, essa profecia é apenas uma das muitas que ocorrerão durante o período de tribulação. Para compreender plenamente o cenário do fim do mundo, é crucial olhar para o livro de Apocalipse como um todo, em vez de focar em um único julgamento. O Apocalipse nos alerta sobre a ocorrência de muitos eventos sobrenaturais e apocalípticos, incluindo a ira de Deus, mudanças climáticas extremas e muito mais. Vamos explorar o que está por vir. De acordo com as revelações contidas nesse livro, não é segredo que a atividade sísmica tem aumentado de forma alarmante no último século, com a intensidade dos terremotos crescendo constantemente. Cientistas acreditam que há uma possibilidade real de que o mundo experimente um super terremoto em um futuro próximo. No livro de Apocalipse, são descritos fenômenos climáticos impressionantes, incluindo 3 terremotos significativos. O primeiro é mencionado em Apocalipse 6, onde durante a abertura dos 7 selos, um grande terremoto ocorre, fazendo com que o sol se torne negro como pano de silício e a lua fique vermelha como sangue. Este terremoto precede a escuridão que cairá sobre a terra, indicando que um evento de grande magnitude está prestes a se desenrolar. O segundo terremoto, registrado em Apocalipse 11, é associado à morte das 2 testemunhas de Deus que pregam em Jerusalém. Após 3 anos de pregação, elas são mortas pelo Anticristo e seus corpos são deixados nas ruas. Entretanto, a vida retorna a elas e, enquanto sobem aos céus em uma nuvem, ocorre um grande terremoto, resultando na morte de 7.000 pessoas e no temor que faz com que os sobreviventes glorifiquem a Deus. O terceiro e mais devastador terremoto é mencionado no contexto do último dos 7 julgamentos, que ocorrerão no final do período de tribulação. Esses julgamentos serão os mais severos que a Terra já viu, com a maldade humana atingindo seu auge. Apocalipse 16, 17 e 18 descreve esse terremoto como um evento sem precedentes, que nunca ocorreu desde que os homens habitaram a terra, acompanhados de ruídos, trovões e relâmpagos. Além desses eventos, o livro de Apocalipse também menciona os 7 selos e as 7 trombetas, que são parte dos julgamentos de Deus. Esses eventos catastróficos sinalizam mudanças dramáticas para o planeta e alertam sobre a gravidade dos tempos que estão por vir. É crucial que estejamos atentos e preparados, pois as Escrituras nos advertem sobre o que está por vir, chamando-nos a uma vigilância constante em meio a esses sinais alarmantes. À medida que cada um desses julgamentos é derramado sobre a terra, é impossível não lembrar das 10 pragas que atingiram o Egito durante o Êxodo. Vamos dar uma olhada mais detalhada em cada um desses julgamentos e como eles impactarão a humanidade.
O primeiro julgamento, representado pela abertura do primeiro selo, é a libertação do anticristo sobre o mundo. Na Bíblia, ele é descrito como um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando sua conquista e seu desejo de dominar o planeta. A partir desse momento, inicia-se uma era de grandes conflitos e caos. O segundo selo traz à tona um cavalo vermelho, que simboliza a introdução de guerras e discórdias em toda a terra. A Bíblia nos informa que foi concedido ao cavaleiro desse cavalo o poder de retirar a paz do mundo, fazendo com que as pessoas se matem entre si. Esse é o momento em que a verdadeira natureza maligna do anticristo começa a ser revelada. Com a abertura do terceiro selo surge a fome, representada pelo cavalo preto. A Bíblia descreve um cenário de enormes dificuldades, onde 1 litro de trigo custará 1 denário. Na época em que o apóstolo João registrou essas visões proféticas, 1 denário era o suficiente para um dia de trabalho, indicando que as pessoas receberão muito pouco, sendo apenas suficiente para comprar alimentos escassos. O quarto selo introduz o cavalo pálido, que simboliza a morte generalizada na terra. A Bíblia afirma que foi dado ao seu cavaleiro o poder de matar 1/4 da população com a espada, a fome e as feridas, representando a devastação que se espalhará pelo mundo. O quinto selo se distingue dos anteriores, pois revela que o povo de Deus está sob intensa perseguição. Neste momento, os santos mártires clamam a Deus em alta voz, perguntando até quando ele irá esperar para julgar e vingar seu sangue sobre aqueles que habitam a terra. Entretanto, eles recebem instruções para esperar um pouco mais e são agraciados com vestiduras brancas, simbolizando sua pureza e redenção. Ao chegarmos ao sexto selo, a Bíblia descreve uma série de eventos cósmicos impressionantes. Um grande terremoto, a escuridão do sol como pano negro e a lua vermelha como sangue. As estrelas do céu caem sobre a terra e o céu se enrola como um pergaminho. Ao chegarmos ao sexto selo, a Bíblia descreve uma série de eventos cósmicos impressionantes. Um grande terremoto, a escuridão do sol como pano negro e a lua vermelha como sangue. As estrelas do céu caem sobre a terra e o céu se enrola como um pergaminho. O último selo é particularmente notável, pois traz um silêncio profundo no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio é frequentemente interpretado como uma expressão de choque e expectativa pelo que está prestes a acontecer na terra. Com a introdução dos 7 julgamentos das trombetas, notamos que eles diferem significativamente dos julgamentos dos selos. Neste caso, Deus fará chover granizo e fogo sobre a terra, e uma grande montanha em chamas será lançada ao mar, algo que muitos acreditam ser um meteoro. O julgamento da terceira trombeta revela uma estrela ardente que cai do céu, contaminando as águas e causando a morte de muitos. Além disso, Deus atinge 1/3 do sol, da lua e das estrelas, escurecendo suas luzes. O quinto trombeta traz a abertura de um poço sem fundo, liberando um enxame de gafanhotos sobre a terra, enquanto a sexta trombeta é ainda mais alarmante, pois 4 anjos demoníacos são libertados do rio Eufrates para matar 1/3 da população mundial. Finalmente, a sétima trombeta é única, pois marca um momento triunfante. Ao soar, ouvem-se grandes vozes proclamando que o mundo agora se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo. Após esses julgamentos, os 7 julgamentos das taças são desencadeados, cada um com um objetivo específico. O primeiro resulta em feridas horríveis sobre aqueles que possuem a marca da besta. O segundo leva à morte de tudo que habita no mar. O terceiro contamina todas as águas. O quarto traz um calor insuportável, queimando as pessoas. O quinto mergulha o reino do anticristo em escuridão total. O sexto seca o rio Eufrates, preparando o cenário para a batalha do Armagedon.
E a sétima taça provoca um grande terremoto, fazendo cair as cidades das nações e trazendo uma tempestade de granizo devastadora. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Deus já iniciou seu julgamento na terra, e o livro de Apocalipse pinta uma imagem clara e assustadora do que está por vir. Mas o que dizer daqueles que estão em Cristo? O que acontece com os crentes que verdadeiramente obedecem à palavra de Deus? Para responder a essas perguntas, devemos considerar o que Jesus disse em Lucas 21. Ele ensinou sobre os sinais do fim dos tempos e, no versículo 36, exorta: esteja sempre vigilante e ore para que você consiga escapar de tudo o que está prestes a acontecer e para que você possa estar de pé diante do Filho do Homem. Aqui, Jesus enfatiza a importância de vivermos de forma justa e correta como cristãos, para que possamos ser considerados dignos de escapar do terrível destino que está por vir. Com essa orientação, somos chamados a permanecer alertas e a cultivar nossa fé em meio a tempos desafiadores. Acredito firmemente que os verdadeiros crentes em Cristo serão arrebatados antes que a ira e o julgamento de Deus se manifestem na terra. Meus pais costumavam dizer um ditado que se aplica ao futuro: se o Senhor nos chamar, um dia estaremos com Ele. Essa frase sempre me intrigou na infância. Por que alguém pensaria assim ou diria algo tão profundo? Quando era pequeno, eu era obcecado pela ideia de perder meus pais, mas à medida que fui crescendo na fé, percebi que as palavras deles refletiam uma esperança genuína na misericórdia de Deus. Eles estavam sempre focados em estarem com Cristo, em qualquer circunstância. Inicialmente, eu não compreendia essa perspectiva, mas com o tempo, percebi que meus pais viviam esta vida com os olhos fixos na eternidade, aceitando que um dia estariam na presença do Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, minha mensagem é clara. Há duas certezas inabaláveis: Jesus Cristo retornará durante nossa vida, ou chegará o dia em que seremos chamados para a sua presença. Essa é uma verdade fundamental. E você pode viver para testemunhar o retorno de Cristo. O arrebatamento da igreja é real e você pode ser chamado para se encontrar com o Mestre. A Bíblia nos traz um aviso claro em Hebreus 9:27, que afirma: assim como é designado para o homem morrer uma vez, e depois disso vem o julgamento. Isso nos lembra que, embora eu pudesse pregar sobre a fé que move montanhas ou sobre a proteção angélica que temos em Cristo, a verdadeira salvação não vem de meras palavras edificantes, mas sim da aceitação de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O que nos salvará é a obediência ao mandamento de Mateus 22, 37 e 39, que nos instrui a amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e a amar o próximo como a nós mesmos. Essa vida de amor e fé, com os olhos fixos em Jesus Cristo, que nos permitirá produzir bons frutos no seu reino. Meus queridos, Jesus está voltando em breve. Se o Senhor nos chamar, seremos levados antes do seu retorno, e isso está de acordo com a Bíblia. Uma coisa que nunca podemos esquecer sobre as Escrituras é que elas são tão relevantes hoje quanto eram há centenas de anos. Com isso em mente, quero discutir como podemos identificar os incrédulos nos últimos dias, para que possamos examinar nossas próprias vidas e descobrir em qual categoria nos encontramos. A passagem de 2 Timóteo 3 descreve com precisão o estado atual do mundo. Antes de explorá-la, é importante notar que Paulo estava alertando Timóteo sobre as características dos últimos dias. Ele fornece uma descrição detalhada da natureza dos descrentes, mostrando como a humanidade se tornará cada vez mais carnal. Assim, como crentes, devemos estar atentos para não sermos apanhados nesse estado de vida. 2 Timóteo 3:1 começa com uma advertência: saiba que nos últimos dias virão tempos difíceis. O significado da palavra difícil é arriscado ou perigoso,
E não é difícil perceber que estamos vivendo em um período assim, repleto de doenças, desastres naturais e até mesmo pragas em várias partes do mundo. O que eu gostaria de destacar dessa passagem é a lista de características que a Bíblia diz que estarão presentes em muitas pessoas. O propósito de estarmos cientes dessa lista é para que possamos refletir sobre nós mesmos e garantir que não sejamos encontrados em nenhuma dessas categorias. Conforme leio cada um dos itens, convido você a ter um momento de introspecção e examinar sua vida. Se você se identificar com algum dos seguintes pontos, agora é a hora de agir e se arrepender. Aqui estão algumas características descritas em 2 Timóteo 3. Homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, fanfarrões, orgulhosos, ingratos, profanos, sem amor, sem perdão, sem autocontrole, brutais, desprezadores do bem, traidores, amantes dos prazeres em vez de amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. A Bíblia se dedica a descrever o estado da humanidade de maneira clara. Se você se identificasse com alguma dessas características e fosse chamado a se apresentar diante de Cristo neste exato momento, isso estaria atrelado ao seu nome. Contudo, quero ressaltar que nem tudo é desespero e tristeza. Haverá tempos perigosos à frente, mas Deus fez uma promessa para nós, como crentes. Em Atos 2, 17 e 18, encontramos uma palavra de esperança. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e elas profetizarão. Essa promessa é um consolo em meio aos tempos difíceis, pois Deus nos assegura que não nos deixará sozinhos. Ele prometeu derramar seu Espírito sobre nós, concedendo poder espiritual aos crentes. Quando o Espírito de Deus for derramado, seremos capacitados a enfrentar os desafios e a viver uma vida que glorifique ao Senhor. Os dons do Espírito Santo certamente se manifestarão em nós, como filhos de Deus. Com o derramamento do Espírito, receberemos dons como discernimento, paz, amor e sabedoria, que aumentarão em nossas vidas. Assim, independentemente das circunstâncias que nos cercam, como crentes, temos a certeza de que, à medida que nos aproximamos cada vez mais do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único lugar onde podemos buscar refúgio e força é na presença de Deus. Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os tempos difíceis estão se aproximando e devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, que é nosso libertador. Precisamos nos afastar do mal e direcionar nosso olhar para o nosso maravilhoso Salvador. Em Lucas 17:30, 33, lemos que assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço com seus bens em casa não descerá para buscá-los, e quem estiver no campo não voltará atrás. Jesus nos alerta a não nos distrairmos, citando a mulher de Ló como exemplo. Ló e sua família foram avisados por Deus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, devido ao pecado desenfreado que ali existia. Antes de essa destruição ocorrer, Deus enviou um aviso a Ló, ordenando que ele e sua família fugissem e não olhassem para trás. No entanto, enquanto escapavam, a esposa de Ló olhou para a cidade e, em um instante, se transformou em uma estátua de sal. Essa passagem nos ensina que não devemos nos deixar distrair como ela fez. Se permitirmos que as distrações do mundo nos afastem de Jesus, enfrentaremos um julgamento semelhante ao dela. Quando priorizamos nossa autopreservação acima de tudo, corremos o risco de perder nossas vidas em função do juízo de Deus. Contudo, quando nos entregamos a seguir Jesus, garantimos a verdadeira vida.
É importante reconhecer que, mesmo em nossa caminhada de fé, haverá momentos que poderão nos distrair de Cristo. Todos nós, como crentes, enfrentamos dificuldades e podemos até tropeçar, mas aqueles que se arrependem e se voltam para Jesus Cristo receberão o perdão. A verdadeira maturidade cristã não é a ausência de pecado, mas a disposição de voltar nossos olhos para Jesus quando falhamos. Infelizmente, muitas pessoas ficam tão absorvidas pelas distrações deste mundo que nunca se voltam de coração para Jesus. No dia do julgamento, elas enfrentarão as consequências dessa escolha, assim como a esposa de Ló, porque se afastaram e rejeitaram o amor de Deus. Vivemos em um mundo repleto de distrações que podem nos desviar do caminho de Cristo. Às vezes, olhamos para coisas destrutivas, como substâncias viciantes, relacionamentos inadequados e pensamentos impuros, na busca de satisfazer nossos próprios desejos. No entanto, esses desejos não nos levarão à vida que imaginamos. Outras vezes, somos distraídos por coisas que parecem boas, como trabalho, família e hobbies. Embora essas atividades sejam positivas, se nos fizerem desviar os olhos de Jesus, podem se tornar ídolos em nossas vidas. Portanto, precisamos estar sempre atentos a qualquer distração que possa surgir em nosso caminho. É preciso ter cuidado para não ficar obcecado com o quanto você ganha, quão bem-sucedida é sua família ou quão poderoso você se sente. Quando as coisas boas se tornam distrações, elas podem se tornar um grande obstáculo em nossa caminhada com Cristo. Deus não nos chama a abandonar nossas famílias ou nossos empregos. Em vez disso, Ele nos convida a colocá-lo em primeiro lugar e no centro de nossas vidas. Ele deve ser nosso foco principal. Embora possa parecer que, ao nos afastarmos das distrações para nos concentrarmos em Jesus, estamos perdendo algo, na verdade, estamos ganhando vida. Imagine que os proprietários de restaurantes pedissem aos clientes que desligassem os telefones enquanto estivessem lá. Essa ação poderia resultar em tempos de serviço muito mais rápidos, o que aos olhos dos clientes poderia parecer uma perda. No entanto, ao desligar seus telefones, eles experimentariam refeições mais curtas, relacionamentos mais profundos com as pessoas com quem estão e uma experiência gastronômica mais agradável. Os clientes têm a opção de desligar seus aparelhos, mas, se decidirem abrir mão um pouco de suas distrações, na verdade estarão ganhando muito mais em troca. Devemos nos lembrar de que, quando escolhemos focar nossa atenção em Jesus, estamos, na verdade, investindo em algo que nos trará verdadeira satisfação e significado em nossas vidas. Ao priorizarmos nosso relacionamento com Ele, encontramos paz e propósito, mesmo em meio aos desafios e distrações que enfrentamos no mundo. De fato, quando decidimos abandonar o pecado e nos voltar para Cristo, ganhamos muito mais do que perdemos. Ao nos afastarmos das práticas que nos afastam de Deus, deixamos de lado a busca incessante por satisfazer todos os nossos desejos. É verdade que, ao longo desse processo, poderemos perder alguns relacionamentos e, de certa forma, perderemos o controle de sermos os reis ou rainhas de nossas próprias vidas. No entanto, o que recebemos em troca é infinitamente maior. Somos chamados de filhos de Deus, herdamos a vida eterna e encontramos a salvação em Cristo. Assim como os clientes em um restaurante têm a opção de desligar seus telefones e se concentrar nas pessoas ao seu redor, nós também temos a escolha de desviar nosso olhar para Jesus. Permita-me perguntar, que distrações estão presentes em sua vida atualmente que o impedem de enxergar a Jesus com clareza? Pode parecer quase impossível abrir mão dessas distrações. Mas aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo habitando dentro deles, que nos ajuda a nos afastar do que nos distrai e a nos focar em Jesus.
Ele é capaz de limpar o caos que nos cerca e nos guiar em direção à verdade. A Bíblia nos ensina a ir por todo o mundo e proclamar o Evangelho a toda a criação, espalhando as boas novas e promovendo a agenda do reino dos céus. Para realizar essa missão, precisamos nos empenhar. Devemos prestar atenção aos escritos do apóstolo Paulo em Efésios, que nos oferecem orientações valiosas sobre essa luta espiritual. Em Efésios 6, 12-13, ele nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais malignas que habitam nas regiões celestiais. Portanto, é fundamental vestirmos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia do mal, permanecendo firmes em nossa fé. A ênfase nesta passagem está nas últimas 3 palavras: fique firme. Essa expressão nos convida a adotar uma postura de fé, a resistir sem recorrer à violência. Isso nos remete à época dos israelitas, quando Moisés assegurou ao povo, em Êxodo 14:14, que o Senhor lutaria por eles, bastando que eles permanecessem em silêncio. Nossa luta não se dá por meio da violência, do ódio ou da vingança. Lutamos com teimosia e submissão simultâneas. Teimosia contra as forças do mundo e os ataques espirituais do inimigo e submissão à vontade de Deus. É nessa submissão que nosso Pai assume a batalha por nós. Além disso, a Bíblia nos esclarece quem são nossos inimigos e como as oposições que enfrentamos são forças que devemos considerar seriamente. Em suma, não estamos lutando contra outras pessoas, mas contra forças cósmicas invisíveis. Hebreus 11 nos ensina que a nossa fé é a convicção de que essas forças invisíveis existem. Às vezes, as pessoas são os instrumentos pelos quais os ataques se manifestam, mas elas não são a raiz do problema. A verdadeira causa é o pai da mentira, Satanás, que usa mentiras para levar as pessoas a tomar decisões desastrosas. Esse entendimento é crucial para que possamos amar os outros como Jesus nos amou. Quando reconhecemos quem está por trás do mal, somos capacitados a agir com amor e não somos dominados pelas emoções geradas pelas ações alheias. Isso não isenta as pessoas da responsabilidade por suas escolhas. Jesus nunca escondeu a verdade sobre as decisões humanas, mas nos proporciona espaço emocional para amar e perdoar. A resistência em amar e perdoar livremente vem tanto de nossa natureza carnal quanto do mundo ao nosso redor. Embora não sejam a causa raiz da batalha, essas forças visíveis desempenham um papel significativo. A cultura e a natureza humana muitas vezes nos atrapalham. Lutar a boa luta significa viver e agir de maneira contracultural. As maiores batalhas frequentemente acontecem dentro de nós, enquanto tentamos seguir os mandamentos de Deus. Por isso, a lei do Antigo Testamento é importante. Precisamos de diretrizes que nos ajudem a viver de forma contracultural. A obediência religiosa por si só não é suficiente para garantir uma vida de fé. Ela não nos fornece o poder do amor. Como Paulo escreveu em Romanos, a lei do pecado e da morte não pode vencer o pecado. O que realmente nos liberta é a lei do Espírito, que nos concede amor e força para agir conforme Deus age. Quando amamos, não gritamos, não exigimos, nem guardamos ressentimentos contra nossos vizinhos. Em vez disso, somos pacientes, gentis e generosos. O amor nos une à existência de Deus e à morte e ressurreição de Cristo, independentemente do custo pessoal que isso possa nos trazer. No amor, nossos desejos egoístas são queimados em favor do serviço ao próximo. É por meio desse amor apaixonado que compartilhamos a melhor notícia. Existe uma forma de viver além da dor e da rejeição. Deus é amor e Ele nos concedeu o seu Espírito Santo, que nos dá acesso a esse amor. Com o amor de Deus, somos chamados a permanecer firmes e a lutar essa boa luta da fé até os confins da eternidade.